Eu fico imaginando se Deus resolvesse parar de mandar oxigênio para toda a Terra, para o nosso planeta. Apenas 5 minutos, o que aconteceria? Nós temos falado deste lugar que você precisa, você depende do poder de Deus. Você depende do poder de Deus para viver. Você não consegue viver sem Deus, não tem jeito. Pode ser que você que nos visita nessa noite tenha outras formas de pensar, de crer, mas nós cremos num Deus criador e que sustenta a vida. Você depende do poder de Deus para sobreviver, para ter uma vida com propósitos. Você depende do poder de Deus para ter esperança e para seguir os passos de Jesus. Há uma canção antiga que os meus pais cantavam, dizia assim: sem esse poder, não vai, não vai. Os dias são de trevas e sem poder você cai. Então é importante você ter essa vontade de buscar mais e mais o poder de Deus. Importante perceber que existiram e existem movimentos dentro da igreja evangélica que eu gostaria de destacar alguns. Por exemplo, há alguns anos atrás a ênfase maior era de que nós precisávamos discipular pessoas, e se você fizesse de cada pessoa um discípulo, nós dentro em curto tempo de espaço, nós teríamos toda uma população da terra convertida a Jesus. E a grande ênfase era isso. Os movimentos que surgiram na história da igreja são bons, mas algumas vezes eles trazem algumas excrescências, algumas coisas ruins e pejorativas. Por exemplo, houve um outro movimento chamado de batalha espiritual, em que as pessoas começaram a perceber um mundo maniqueísta, em que tinha o bem e o mal, e eles eram forças iguais. Então havia sempre uma competição e uma luta, talvez igual àquela que se propaga nos desenhinhos. E na batalha espiritual, as pessoas começaram a ser despertadas na igreja para olhar para o mundo com um óculos espiritual e começaram a ver demônios, ver Satanás em tudo quanto é lugar, vendo mais as coisas ruins do que as coisas positivas, como os anjos, Deus, a presença dele no lugar. Então esse movimento de batalha espiritual foi bom porque despertou a igreja para a realidade espiritual, mas trouxe também alguns desvios. Todos os movimentos foram assim. Houve um movimento também que na história da igreja a gente já acompanhou, que é de escatologia. Só se falava que Jesus vai voltar, e as pessoas só ficavam olhando para o céu e começaram a parar de sonhar com algumas coisas do dia a dia da vida do mundo normal. Pois bem, há um outro movimento que trouxe uma preocupação, e esse eu vou lidar com mais detalhes hoje. É a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, alguns estudiosos dizem que ela vem lá da época da reforma no século XVI, de John Calvino, porque ele dizia assim que do fruto do seu trabalho você poderia ter as suas riquezas e você viver e desfrutar bem delas. Mas os estudiosos dizem que a teologia da prosperidade, ela veio de fato ser mais efetiva a partir da década de 1930 e 1940, década de 30 e 40 do século passado, lá nos Estados Unidos, com um pastor que ensinou a confissão positiva. O que ele dizia é o seguinte: o ensino era de que a mente e as suas declarações vão controlar e determinar o mundo material. Então, em outras palavras, você é aquilo que você declara ser. Se você se diz ser rico, você vai ser rico. Se você se diz ser pobre, você vai ser pobre. Era essa excrescência desse movimento da teologia da prosperidade. Mas ela veio se materializar mais em 1960 e 70 com Kenneth Hagin. Inclusive tem um livro dele, O Nome de Jesus, e Kenneth Hagin levou a teologia da prosperidade, esse movimento, para uma área também muito perigosa, só para o aspecto financeiro. Então ele usou esse aspecto do: se você confessar, você realmente vai ser. O lado pernicioso é o seguinte: você é filho do rei, então você tem direito a tudo de bom e do melhor como filho do rei. Então você não precisa de sofrer enfermidade, você não precisa ter dificuldades financeiras, porque você é filho do rei. Isso dentro de um movimento da igreja evangélica. E a ênfase também nessa confissão positiva, e também de que você precisa tomar posse de tudo para você fazer jus a ser filho do rei, porque você nasceu para ser cabeça e não cauda. Essa foi a excrescência, a situação um pouco difícil de entender à luz das escrituras sagradas. Então eu quero hoje pensar com vocês o que de fato a Bíblia diz sobre prosperidade.
para que você aprenda algumas coisas importantes na sua vida cotidiana. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 118, apenas 2 versículos, 24 e 25, e ler comigo. E vocês vão, a partir desse versículo, fazer essa reflexão sobre o que é ser próspero. O Senhor te chamou para ter uma vida próspera? Sim ou não? Nós vamos pensar. E se você depende de Deus, será que essa dependência de Deus te leva a prosperar? É isso que eu quero pensar com você. O texto bíblico diz o seguinte: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, nós te pedimos, Senhor. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Esse texto, esse salmista pede: ó Senhor, concede-nos prosperidade. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe na reflexão da Tua palavra e a gente possa ter clareza daquilo que o Senhor tem para dizer para nós nesta noite, em nome de Jesus. Salmo 118. Na verdade, se você for procurar na literatura milenar, porque as escrituras, elas são a literatura milenar, você vai encontrar os escritos sapienciais, e os escritos sapienciais nas escrituras sagradas são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são livros poéticos. E os Salmos, as literaturas sapienciais, na verdade, são registros da cultura do povo hebreu, da experiência e da sabedoria. E os salmos, que são poesias, são lamentos, são ações de graça, são também invocações e súplicas. No caso aqui, o Salmo 118, ele tem 26 versículos, e ele trata de uma oração, de uma súplica que o autor do Salmo faz a o grande eu sou, o Javé, o Jeová ou o Eterno. A autoria desse salmo não pode ser atestada que tenha sido Davi. Talvez alguns pensem que tenha sido Davi pela forma como ele escreveu algumas coisas. Mas é um salmo de ação de graça. É um salmo que louva a Deus pelo amor inabalável, pelo amor firme de Deus e pela fidelidade de Deus. O salmo é um convite a uma vida celebrativa, uma vida que celebra, uma vida que se extravasa na presença do Senhor. É como se ele dissesse assim: contem ao mundo, o amor do Eterno jamais acaba. Confiem, descansem, sintam-se protegidos pelo Eterno. O Eterno é a minha força, diz o salmista. O Eterno é a minha salvação. O Eterno é a minha canção. Esse é o Salmo 118. Mas como eu cheguei no Salmo 118? Eu fiz um propósito de procurar na Bíblia a palavra prosperidade e onde que eu encontraria nas referências. Eu percebi que uma palavra hebraica para prosperidade, que é tsalah, nós vamos falar dela agora, tsalah. Esta palavra aparece 64 vezes no Velho Testamento, é uma palavra hebraica. E eu comecei a pesquisar e entender que nas aparições dessa palavra, ela está sempre relacionada com alguns personagens da Bíblia e com algumas situações específicas que eles viveram. Então eu quero entender prosperidade olhando para 5 casos nas escrituras sagradas onde a palavra tsalah aparece e qual é o contexto desses personagens e em que é que eles foram prósperos. Eu creio que isso vai ser pedagógico, isso vai ser para você importante para a sua prática do dia a dia, porque há muita confusão sobre a questão da prosperidade. Então o nosso tema nesta noite é a dependência do poder de Deus para prosperar. Veja que tsalah é muito mais abrangente do que riqueza material. É a ausência de necessidade qualquer que seja. É ter sucesso, é atingir bons resultados, ter abundância, ser feliz, ter felicidade, satisfação, bem-estar, realização pessoal. Isso inclui não só o aspecto material, monetário, mas inclui o aspecto espiritual, emocional, físico, familiar. Então se eu disser que você tem uma família bem ajustada, uma família bem organizada, uma família que é próspera. Se eu disser que você tem uma saúde boa, que você tem você tem desenvolvido uma saúde emocional e física boa, eu posso dizer que você é próspero. E é isso que eu quero que vocês amplifiquem a ideia de tsalah, de prosperidade na sua vida. Agora você vai encontrar nas escrituras uma afirmação. Existe um segredo para prosperar. O segredo está na obediência. O segredo está relacionado com o poder abençoador de Deus,
que é um sinal, a prosperidade é um sinal evidente da bênção do Senhor, mas está relacionada com uma vida de obediência e de abdicação, a ponto de que as Escrituras dizerem de uma forma muito aberta que se você não der ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de praticar, de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, não prosperarás no seu caminho. Também Salomão, ele diz de forma muito peremptória, muito definida, o que encobre as suas transgressões, os seus pecados, não prospera. Então a prosperidade tem a ver com a bênção de Deus sobre a sua vida, mas está intrinsecamente relacionada com a sua capacidade de submeter e obedecer. Então vamos ver comigo alguns personagens e áreas de prosperidade na vida deles. Primeira coisa, a dependência do poder de Deus para prosperar nas tarefas do dia a dia. Não sei se dá para olhar um pouco nesta imagem, mas ali o que quer ser destacado é José do Egito, o príncipe do Egito, Moisés. José do Egito, ele depois passa uma história muito linda narrada em Gênesis. Ele foi levado para lá como escravo, e José do Egito aparece nas Escrituras como alguém que prosperou. E eu queria então pensar José do Egito cuidando da mesa. Eu fiquei sabendo que no retiro dos homens vocês também fizeram um momento de mesa, um momento de compartilhar. José teve 3 ocasiões que ele de alguma forma trouxe provisão à mesa. Primeira situação, quando ele era servo de Potifar. Segunda situação, quando ele foi carcereiro, ou quando ele foi funcionário do carcereiro. Terceira situação de provisão, quando ele assumiu o posto de segundo homem do Egito, abaixo de Faraó. Em todas essas 3 situações, mostra que José, ele teve a incumbência de prover a casa de Potifar, de prover lá na prisão onde ele estava com os demais prisioneiros, e de prover toda uma nação egípcia. Agora, o que é destacado nas Escrituras? Gênesis 39, 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem tissalar, que veio a ser homem próspero. Gênesis 39, 3. Vendo Potifar, o senhor de José, que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, o que José fazia na sua rotina diária, Deus prosperava. E eu queria levar isso para o lado bem prático da sua vida. Qual é a sua profissão? Se você tem incumbência, algumas tarefas lá na sua instituição bancária, se você é um bancário, se você é um professor, se você é um estudante, se você é uma dona de casa, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um pedreiro, se você é um mecânico, e você tem as suas rotinas diárias. E quando aquilo que te foi confiado para fazer rende, e quando essas coisas fluem, isto é prosperar. É como se você fosse um plantador também de alface, de verduras, cuidasse de animais, e você desse para seus frangos, para poedeiras, as suas galinhas poedeiras, e você desse ração, e ela então produzisse na sua rotina diariamente os ovos. Isso é prosperar. É naquilo que você faz, naquilo que te foi confiado, na sua rotina diária, no seu dia a dia, nas suas tarefas mais básicas, aquilo que funciona, que vinga, é prosperidade. E veja que isto não é uma percepção só de Moisés, que faz o registro do livro de Gênesis, mas o próprio homem de fora, o Potifar, viu que Deus fazia José prosperar. Eu me recordo que há muito tempo atrás eu tinha uma chacrinha e a minha sogra morava lá, e a gente tinha uma vaquinha chamada Pequena, e ela era Jersey, e a gente dividia. Um dia o leite vai ficar para você, sogra, outro dia vai para nós. Mas ela sempre diz: puxa, mas o dia que vai para você, parece que a vaca produz mais leite. Eu falei: puxa, é uma coisa simples. E olha, é importante que você entenda a diferença entre riqueza e prosperidade. Vamos pensar que você está fazendo a sua declaração de imposto de renda agora, e você fez um levantamento patrimonial, e você tem 100 milhões de reais em patrimônio. Você é rico ou pobre? O que vocês acham? Rico ou pobre? 100 milhões de reais como patrimônio. Rico, ok. Mas você fez, outra pessoa fez a declaração de imposto de renda e viu que o patrimônio dela deu 5 mil reais. É rico ou pobre? 5 mil de patrimônio. Rico ou pobre? Pobre.
Pois bem, no ano subsequente, no ano que vem, esse homem rico que tem 100 milhões de reais de seu patrimônio, ele permanece com 100 milhões de reais. Ele é rico? Sim. Prosperou? Não. Agora, esse indivíduo que tinha uma declaração de imposto de renda de 5 mil reais, no ano que vem ele fez a declaração e ele foi para 10 mil reais. Ele continua sendo pobre, mas ele prosperou? Sim. Então há uma diferença entre prosperidade e riqueza. Então eu quero que você desvincule a prosperidade da riqueza. A prosperidade tem a ver com a bênção de Deus naquilo que é cotidiano, nas suas tarefas mais rotineiras. Mas em segundo lugar, a bênção de Deus acontece também em tarefas específicas. E aqui eu quero me reportar a dois personagens bíblicos: Eliezer, que é servo de Abraão e que foi buscar esposa para Isaque, e Neemias, que era o copeiro do rei na Babilônia, que foi incumbido de construir os muros de Jerusalém, que era uma cidade destruída. Interessante que para esses dois personagens, as escrituras vão utilizar a palavra tsalak. Em que sentido? Eliezer recebeu essa incumbência de Abraão, ele tinha que sair da terra de Canaã e ir para a Mesopotâmia, hoje onde é o Iraque, e ele deveria procurar esposa para Isaque, que é filho do seu senhor, lá na parentela da onde ele veio. E ele faz uma oração. Eliezer, quando estava lá já na Mesopotâmia, ele pede para o Senhor: Senhor, que o Senhor me leve a bom termo para que eu possa encontrar essa pessoa certa. E ele faz um plano e apresenta a Deus. Ele diz: se eu chegar lá e estiver na beira de um poço e tiver uma mulher que vai estar servindo água, porque era uma tarefa feminina naquela ocasião, e eu pedir água a ela, e ela me oferecer água, e ela, além de dar água para mim, der para os meus camelos, eu já estou entendendo isso como o Senhor está fazendo prosperar o meu caminho. E ele chegou num poço, encontrou aquela moça, que depois ele passou a conhecer, que é Rebeca, e saiu ao encontro dela e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro, e ficou esperando. Ela foi, lhe deu água, e começou a servir os seus camelos. Enquanto isso, Eliezer, diz o texto bíblico de Gênesis 24, 21, o homem a observava em silêncio atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo e a sua jornada ou não, para ver se o Senhor tsalá prosperara o seu caminho. Ela se apresentou, convidou Eliezer para ir até a casa dos seus familiares, porque aí ele descobriu toda a história. Eliezer ficou muito feliz, adorou o Senhor. Lá ele chegando apresenta a missão, por que ele estava ali, e conta a história, que o seu patrão Abraão tinha mandado ele assim. E ele me disse, Abraão dizendo para Eliezer: o Senhor em cuja presença eu ando, vai enviar contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, e tsalak, você será próspero naquilo que você vai realizar. E aí então Eliezer confirma na frente da família de Rebeca: hoje cheguei à fonte e disse comigo o Senhor Deus, meu Senhor de Abraão, se me levas a bom termo em a jornada em que sigo, confirma. E ele confirmou. Então ele disse: o Senhor tsalak na minha vida, prosperou o meu caminho, levar a bom termo. Agora, na vida de Neemias, ele era copeiro, estava um dia triste na frente do rei da Babilônia, e o semblante dele foi percebido pelo rei: por que estás triste? Ele falou: como é que eu posso estar feliz se a minha cidade está destruída? E o rei providenciou todos os mecanismos e os caminhos, e abriu portas, e Neemias partiu em direção a Jerusalém. Mas olha só o que Neemias pede para Deus, como Eliezer orou: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dá-lhe mercê perante este homem. Senhor, concede que o teu servo seja bem sucedido. Tsalak, prospere o meu caminho para a construção. Ele pede ao Senhor: prospere o trabalho das minhas mãos, leva a bom termo a minha missão, que o Senhor me ajude a cumprir a tarefa. E mesmo depois, já indo para Jerusalém, diante das ameaças de alguns inimigos lá na construção do muro, ele diz para aquelas pessoas: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Tsalá, nós seus servos nos disporemos e vamos edificar os muros.
E na verdade há um registro de que os anciãos, os judeus, iam edificando e prosperando em virtude de que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Ei, a dependência do poder de Deus faz você prosperar nas rotinas da vida, nas coisas corriqueiras que você faz, mas também em missões e tarefas específicas que Deus vai determinar para você. Em terceiro lugar, a dependência do poder de Deus para prosperar nos projetos de conquista. E aqui eu quero me lembrar de Josué, que foi o grande conquistador. Ele sucessor de Moisés. Ele tinha que entrar na terra prometida e lutar e tirar todos aqueles inimigos e dar posse a todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel naquele lugar. Mas olha só a orientação de Deus logo no início do livro, quando há a convocação de Josué. Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita dele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás salá, prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Duas coisas aqui que eu queria destacar. Primeiro, a revelação do segredo no sucesso de uma conquista. O texto bíblico nos diz: temor a Deus, familiaridade com a palavra e obediência. O que José recebera de orientação? Você quer um segredo para você prosperar na sua vida? Para prosperar nesse grande desafio, porque aqui era uma missão quase que impossível para este homem entrar naquela terra, conquistar e dar posse àquelas 12 tribos. Era uma tarefa desafiadora, mas ele teria êxito, ele prosperaria, ele tissalá, se ele não parasse de falar desse livro, de ler desse livro e de obedecer este livro. E Deus prosperou. A prosperidade foi uma promessa e o sucesso, e a vida do Josué estampa que a prosperidade e o sucesso se dá como uma consequência da obediência. Quer uma coisa curiosa? Quando eu estava na minha faixa de idade, entre 8ª série e primeiro colegial da minha época, tinha um caminho que eu queria seguir e a minha mãe não queria esse caminho. Ela disse não, e eu falei, mas mãe, eu quero. E eu tive que me curvar e submeter. E eu percebi que o fato de ter obedecido pontuadamente nessa circunstância, a minha mãe descortinou um horizonte de prosperidade na minha vida. Abriu-se portas profissionais e segui 35 anos de carreira no Banco do Brasil por conta de uma obediência e uma sujeição a uma ordem, a uma orientação, a obediência de alguém que está sobre a sua vida. Então a obediência, ela vai trazer prosperidade para as missões, para os caminhos que Deus tem para a sua vida, e é importante que você não esqueça e você saiba disto. Fará prosperar, salá, você vai cumprir a sua missão, Josué, de conquista. Deus vai dar vitória sobre os teus inimigos, Deus vai te levar a bom termo, você terá jornada feliz. Josué, você vai liderar esse povo e essa missão terá êxito, você será bem sucedido. Deus dá missão específica e especial para os seus filhos, mas Ele também dá ferramentas, condições. Quando a gente fala desses personagens bíblicos, parece que é muito distante, muito abstrato. Mas olha para a sua vida, quais são os desafios que você tem? Eu fico imaginando que em 87, quando vim para Dourados casado com a Neia, uma pessoa orientada por Deus diz, olha, eu vejo na vida de vocês vários cestos com frutos. E a gente não tinha ninguém conhecido nessa cidade. E depois você percebe que numa sujeição, na obediência, Deus mostra o caminho. Então quem prospera é Deus. Você só precisa de uma coisa: submeter a sua vida e obedecer para que Ele prospere todos os seus caminhos. E os desafios, jamais poderíamos imaginar a envergadura da missão e desafio. Então, a dependência do poder de Deus para prosperar. Em primeiro lugar, repita comigo: nas tarefas do dia a dia, nas tarefas específicas, nos projetos de conquista. Em quarto lugar, na força interior. Quando criança havia uma canção que eu gostava de cantar. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Depois, se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto, eu venço como Davi. Sabe que o salá, a dependência do poder de Deus
para você ter força interior. E aqui a gente percebe que as dificuldades são tamanhas na vida. Sabe que as pessoas aí ficaram até algum tempo atrás, o que vai fazer depois do Covid? Como é que vai ser? Nós já passamos o Covid. E agora, com a mudança da política, não era esse candidato que eu queria, era ele, aquele candidato, ou isso ou aquilo. E você fica aí dependendo de homens, de políticos, de influência. E você precisa aprender a depender do poder de Deus para prosperar na sua vida interior. São muitas as dificuldades, os desafios, as lutas, como enfrentar, como encarar os embates. Você precisa de uma coisa, da força que vem de Deus. É o que o Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E a resposta qual é? Vamos dizer juntos? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que você precisa ter consciência. Assim aconteceu com 3 personagens, eu queria falar rapidamente sobre eles: Sansão, Saul e Davi. Esses 3 personagens, estudando a história deles, você vai encontrar a palavra tsalá também. Diz que Saul foi ungido rei pelo profeta Samuel. O povo pediu um rei e Samuel, orientado por Deus, ungiu a Saul. E Saul era muito impetuoso e ele foi ungido rei. E diz o texto bíblico assim, Samuel 10:6, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará. A palavra apossar de ti é tsalá. E de fato Saul, ele recebeu essa presença do Espírito Santo e profetizou entre os profetas. Ele recebeu a capacitação interior, o revestimento do Senhor. Mas o outro personagem, Sansão, da mesma forma. Sansão, ele tinha sido consagrado pelos seus pais com um voto na Bíblia chamado de nazireu. O nazireu não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo e tinha todas umas práticas ritualísticas que esse homem consagrado deveria ter. E Sansão foi este homem. Na época, os filisteus eram ameaçadores às fronteiras de Israel. E Sansão foi levantado como um juiz para defender o território de Israel. E é interessante que a mesma palavra é utilizada para Sansão quando diz: o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, de Salá. E Davi também. Davi é descrito nas Escrituras como um homem segundo o coração do Senhor. E Samuel também, sucedendo agora o rei Saul, ele unge a Davi e derramou azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o texto bíblico diz: e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Salá, de Davi. Então, meu amigo, prosperar no dia a dia, prosperar em algumas missões específicas, prosperar em algumas grandes missões como foi a de Josué, desafio, e prosperar por causa da força interior que Deus tem. E aqui está uma grande diferença. Quando a gente lê Atos 1:8, a gente diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo. E vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra poder é o quê? Dunamis, palavra grega, que vem dinamite, dínamo, coisas propulsoras. E é isso que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Então, meu irmão, você que já recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, você recebeu a presença do Espírito Santo, e essa força interior vai te ajudar a enfrentar todas as suas histórias, desafios, lutas e encrencas. O Espírito Santo, o tsalá de Deus, quando ele se apodera de você, te dá força propulsora, motivação para você encarar a vida. Não dá para conceber uma vida cristã apática, mórbida, lenta, vagarosa, triste, uma pessoa passiva, sem energia, sem vigor, porque a dependência do poder de Deus me leva a ter uma força interior
Pois contigo, Senhor, eu salto muralhas. Davi, ele faz um salmo lindo quando ele declara lá no Salmo 18, versículo 31, o que é que ele experimenta dessa posse do poder de Deus na sua força interior. Ele diz assim: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo deles. O que fazia de Davi ser esse cara? A força interior, o tsalá. Isso é prosperar. Você quer prosperar? Você precisa da força propulsora do Espírito Santo na sua vida. E em último lugar, a dependência do poder de Deus para prosperar na capacidade de empreender. Para seus filhos, os filhos do Senhor em posição de autoridade, em funções de governo, e aqui é específico porque eu quero mencionar 3 reis: Salomão, Uzias e Ezequias. Deus deu capacidade para eles para prosperar nos empreendimentos. Tsalá. A propósito, o caráter empreendedor de Deus é manifesto logo no primeiro livro da Bíblia. Não é o amor de Deus que aparece nas primeiras páginas da Bíblia. Não é a graça de Deus que aparece nas primeiras páginas da Bíblia. O que aparece nas primeiras páginas da Bíblia é um Deus empreendedor. No princípio criou, bará, empreendeu, Deus criou. O rei Salomão, prosperando na edificação do templo, ele sucedeu ao trono de Davi. Ele é conhecido pela sua sabedoria. E você vê no registro bíblico a oração. Preste atenção aqui, pais, por favor. Davi, o rei, agora vai ser sucedido por Salomão. E Davi faz uma oração a Deus por Salomão. Olha a oração dele. Primeiro livro de Crônicas 22, 11. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que tsalá, a fim de que você prospere e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse a teu respeito. Pais, vocês são chamados a abençoar os seus filhos com prosperidade. Eu e Neia sempre oramos pelo nosso filho para que ele sobrepuje aquilo que nós temos, que ele tenha muito mais. Que o Senhor salá a sua vida, que o Senhor prospere os seus projetos profissionais, que o Senhor prospere a sua descendência. E não é riqueza, prosperidade, como mencionei para vocês, em várias dimensões: emocional, saúde, física. Prospere nos projetos, nas realizações, na performance profissional, na forma de você agir. Tsalá. E diz o texto registrando: Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi seu pai, e tsalá, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Na vida do rei Uzias, um dos reis de Israel, ele tinha 16 anos quando começou a reinar. Segundo Crônicas 26, 3, diz que ele fez o que era reto ao Senhor e Deus o fez prosperar. E olha só as formas e áreas onde Uzias prosperou. Saiu e guerreou contra os filisteus, contra os arábios, contra os meunitas e venceu. Edificou Uzias torres em Jerusalém, edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, muito poço para um lugar árido. Era a fartura e prosperou, porque ele tinha muito gado, tinha lavradores, tinha vinhateiros. E diz o texto bíblico que ele era amigo da agricultura. Também Uzias tinha um exército de homens destros na arma. E preparou Uzias para o seu exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a fama de Uzias até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Tsalá, prosperou na criatividade, prosperou nas realizações, nas invenções, nos projetos. É isso que Deus está dizendo. Mas por último, Ezequias recebeu a visita de um profeta. Nem sempre a visita de um profeta na vida de uma pessoa é boa. Isaías chegou para
o rei Ezequias e diz assim: põe em ordem a tua casa, porque amanhã você vai morrer. E diz o texto bíblico que Ezequias chorou muito. E ele clamou ao Senhor, e Deus agiu com misericórdia e deu mais 15 anos de vida para Ezequias. E é interessante que agora você vai perceber um Ezequias cheio da força interior. O texto bíblico diz em 2 Crônicas 31:20: assim fez Ezequias o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, em toda a boa obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, e prosperou. Itzalaque restaurou o muro quebrado, ergueu as torres, levantou outro muro e pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-se na praça, na porta da cidade. Ele teve riquezas, glória em grande abundância, proveu tesouraria cheia de prata, ouro. Ele fez tesouraria para prata, para ouro, para pedras preciosas, para especiarias, escudos de toda sorte e objetos desejáveis. Ele prosperou, proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho, do azeite, estrebarias para toda espécie de animais e redis para os rebanhos. Edificou cidades, possuiu ovelhas, vacas. Deus lhe tinha dado muita numerosa possessão. Salac. Globo Rural de hoje de manhã. Passou uma família argentina ensinando sobre doma índia. Eu já tinha ouvido falar de doma gentil, como se doma o equino com a doma gentil. Mas apareceu uma família falando sobre doma índia, a família tribo Scarpati. E tem uma das moças que trabalha lá, que tem 3 filhos, uma argentina. Ela tratava e lidava com animais, e ela envolvia os seus filhos a mexer com os animais. E uma forma mansa, pacífica de educar o equino, o cavalo, a égua. E sabe o que ela disse? Que envolver os seus filhos na criação dos cavalos. Dizia o seguinte: evita o entorpecimento da tela com o prazer da sela. Para mim foi uma lição absurda, porque muitos pais aqui têm deixado os seus filhos na tela. E a tela entorpece a mente do seu filho. Sabe que é cômodo? Às vezes seu filho precisa de ocupação, você não tem tempo, vai lá, dá seu celular, dá o tablet, põe ele na tela. E a tela entorpece. E ela diz assim: para evitar o entorpecimento da tela, eu coloco os meus filhos na sela de um cavalo. Sabedoria. E eles têm uma vida simples, mas prosperam. Mas o grande pai desta casa traz uma palavra para nós dizendo o seguinte: vivemos ou vivemos como domamos, domamos como vivemos. A forma de lidar com o animal é assim. Então você vive como você doma, e você doma como você vive. Uma história simples, mas próspera. Pois bem, eu creio que esses exemplos do Tsalar são suficientes para mostrar para você que a dependência do poder de Deus para prosperar, e não quer dizer só riqueza material, você vai prosperar nas suas tarefas do dia a dia. Aquela louça que tem para lavar, e Deus vai te dar, prosperar naquilo é fazer com muita agilidade. Você tem que fazer almoço, chegou visita em casa, você tem que fazer rapidamente, Deus vai fazer prosperar, vai desembaraçar. Você está lá no seu carro, deu um problema no seu maquinário, você tem que estar enroscado aquele trem lá. Deus vai fazer você prosperar e as coisas vão se encaixar. Você tem que amanhã preparar uma aula que você vai dar, vai ministrar lá na sua universidade. Deus vai fazer você prosperar. Então Ele prospera nas tarefas corriqueiras do dia a dia, mas também em algumas missões específicas, nos projetos de conquista desafiadores, e também dando prosperidade na sua força interior. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como um rei Davi. E na capacidade de empreender invenções. Esse dia visitei uma casa de um dos irmãos da igreja e vi um rapaz com uma capacidade incrível de mexer com a parte de informática e fazendo coisas em 3D. Eu nunca tinha visto uma impressora em 3D. E na casa dele ele faz carros, ele projeta. Um moço que está aqui hoje à noite, eu vi ele conosco. O que é isto? Deus prosperar. Será que está certa a oração então desse homem? Oh Deus, faze-nos prosperar. Está certo. Peça isso para o Senhor, para a sua vida. Quero colocar-se em pé, por favor. E eu quero chamar os pastores, os presbíteros aqui à frente comigo, como fizemos de manhã.
O próprio Salmo depois ele vai falar: a vós outros da casa do Senhor nós vos abençoamos. E nós queremos ter esse tempo para declarar a bênção araônica. A bênção araônica diz o seguinte: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu queria que vocês viessem com as esposas, se as esposas estiverem aí, pastores, presbíteros, nós vamos declarar isso. E se você está em família, fica perto um do outro. É o momento de você abençoar, para que você prospere, pedindo a Deus. E a prosperidade, lembre, não é riqueza material, é muito mais que isso, é uma vida abundante, é uma vida plena. E eu gostaria que nós, cantando esta canção, declarássemos isso para todas as pessoas que estão ao nosso lado. E a liderança estará aqui ministrando a vocês. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sua saída, sua entrada, e que a gente possa experimentar de Deus isso. Vamos lá? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Seja assim, Senhor, na vida do teu filho, da tua filha, que aqui está nesta noite e compreendeu que a prosperidade é muito mais do que riqueza. Que haja prosperidade na nossa casa, na casa do teu filho, na descendência deles, nos projetos, nos sonhos, no cotidiano, na realização, nas missões, no empreendedorismo. Pai, abre a chave na vida deste homem, desta mulher. Que seja assim próspero o caminho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.